tão abraçado nesse novo modelo de palestra. Confesso a vocês que é a primeira vez que eu estou empreendendo uma palestra online na relação pessoa-tecnologia. Agradeço a todos o empenho de estar aqui nesse sacrifício, que o bom é a gente ter no olho. E esse isolamento, ele me deixa um pouco tímido, vamos colocar assim. Agradeço à equipe do Cinti, que com muita disposição e garra, como sempre, para que nosso evento seja exitoso. E estamos aqui exatamente para dialogarmos. Foi programado de uma forma antes da guerra viral e de uma hora para outra a gente teve que mudar algumas coisas. Eu vou pedir desculpa, porque vai ter momento em que eu vou ter que olhar aqui na pauta, né, como que eu vou proceder para dar continuidade, dar uma coerência naquilo que a gente está propondo a fazer. O que foi proposto, o que vejo no espelho, gestão da holística transpessoal. E é complicado porque essa pandemia, ela é um evento totalmente inédito. Por que inédito? Porque nunca houve um isolamento pessoal, social. Sempre há uma maneira ou outra. E agora, com esse isolamento, o que aconteceu? Veio a era da relação pessoas-tecnologias. Essa era, ela veio confirmar alguma coisa, alguma mudança, algum fato novo e que a gente tem que adaptar, flexibilizar e ter um grande autoconhecimento. E neste momento, o termo que nós vamos usar é o termo da resiliência. Então eu vou fazer algumas comparações, algumas metáforas e algumas leis físicas e nós vamos interagindo e depois eu leio o texto científico. O que é a resiliência? Foi tirado da física esse nome. Por quê? Resiliência é para as molas, os elásticos, a borracha. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma alavanca interfixa para a gente fazer exercícios. Então, quando eu pressiono essa alavanca, ela vai até um ponto limite dela, transmite para os meus músculos, né, uma força, uma energia e depois volta para o estado que estava antes. Olha bem. Isso é resiliência na física, quando a gente faz uma mudança de estado nos elementos elásticos, plásticos, e ele volta para o estado anterior. Já o ser humano, ele não pode ficar voltando no estado anterior, porque senão ele vai simplesmente não sair da homeostase, não sair da área de conforto. E existe uma lei, a primeira lei da física, da inércia. E a inércia, ela faz exatamente isso. O quê? A gente sempre volta para o estado que estava antes. Por exemplo, estamos num carro em movimento, esse carro freia e nós vamos para frente. Por quê? Nós estávamos indo para frente. O movimento continua. E a gente vai nesse movimento. E isso é algo que nos trouxe algum incômodo. Por quê? Porque nós tivemos que mudar. Nós temos que, nesse momento, sermos resilientes. Ou seja, nós temos que ter a flexibilidade, adaptabilidade e autoconhecimento. Neste momento, o que eu coloco? Aí, depois dessa demonstração, eu fiz um parágrafo em que eu digo o seguinte: as vivências no tempo atual
despertaram aplicações das técnicas psicofísicas que deram resultados na gestão do conhecimento dos fenômenos psicofísicos no CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial neste momento. E esse CAV, ele tem 2% de certezas. Quais são os 2% de certezas? 100% é 100 dividido por 100, que é igual a 1. Então, na nossa gestação, a gente cumpriu esse ciclo total. Esse 100% foi exitoso. Por quê? Eu estou aqui, nasci, e vocês estão aí, nasceram. Então, nós completamos esse ciclo de aprendizagem vivencial da gestação, os 9 meses. Consequentemente, quando a gente nasce, nós nascemos num mundo que ele não é 100% nosso. É exatamente o 100 menos 1, 99. Mas acontece que tem uma outra certeza dentro do CAV, que é o quê? A morte para esse nascimento. Consequentemente, nós temos 100 menos 2, 98% de incertezas. E aí passa a ser o chamado CAVI, ciclo de aprendizagem vivencial do imaginário. Daí, o que eu cheguei na conclusão? E esses 2% que são CAVs resultaram de 3 maneiras na gestão deste empreendimento vida. Quais são as 3 maneiras? Não interferência nos eventos. Então a gente não deve ficar interferindo nestes eventos que nós não conhecemos. Por quê? Porque nós vamos criar um processo de ansiedade ou de depressão. E aí o que acontece? Nós temos também o filtro mental. E esse filtro mental, o que ele é? Ele é exatamente o desapegar dos excessos das circunstâncias de vida. E aí, nesse filtro mental, nós temos que ter o compromisso. O que é o compromisso? É a fé, mais a reflexão, mais expressar a religiosidade através do diálogo virtual, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Por exemplo, para os cristãos, através da oração, para os budistas, através das meditações, e pelos mantras para os hinduístas. Por que desta conclusão? Porque a relação do ser humano com o mistério da criação não é uma relação racional. E neste momento nós estamos acostumados, em nossa linguagem do cotidiano, sobre o comportamento lógico, em contraste com o comportamento não razoável ou ilógico, de procedimentos lógicos em oposição a um ilógico, de explicação lógica do espírito lógico. Consequentemente, nós temos a caracterização desses argumentos racionais. Então, como é que é a caracterização desses argumentos racionais? Bom, o quociente espiritual é igual ao quociente real, que é o CAV. E esse CAV, ele é individual e coletivo, ou seja, ele está pelos nossos 5 sentidos. Cognitivos, que são visão, olfação, gustação, audição e o tato. E aí o que acontece? Este é o quociente racional individual e coletivo. Quer dizer, eu tenho assim e vocês também, todos nós temos esses cognitivos. Daí, a crença encontra-se neste quociente que nos torna empreendedores da nossa própria vida. Quando não temos essa força centrípeta, quer dizer, essa força interna nossa que nós nascemos, que pode ser a fé, pode ser a força de vontade, pode ser um desenvolvimento nos processos cognitivos. Então, consequentemente, não temos fé. Neste caso,
estamos fadados ao fracasso, quando a gente não confia nessa força centrípeta, nessa força interna que nós temos e que nós buscamos sempre através das nossas terapias, das nossas meditações e das nossas crenças que não sejam falaciosas. Bom, qual tempero para sermos felizes e termos êxitos em nossas vidas? É ter fé com ações e não somente com emoções, que são cavis. As emoções, elas passam pela percepção e pela intuição. Então, o que é CAV? Ciclo de aprendizagem vivencial, que é o processo da cognição, que estão através dos elementos visão, tato, gustação, olfação e audição. E o que é o CAVI? É tudo aquilo que passa pela nossa percepção, pela nossa intuição. Então, esse é o CAVI. Consequentemente, o que acontece? Quando nossas emoções, mas imaginativa, e essas ações, quando elas determinam o que é sagrado para nós, em que eu denomino de nosso Deus sagrado. Então, nosso Deus sagrado exatamente é o que a gente tem de mais puro, de mais interior e que a gente comunica com a deidade, com a nossa imaginação, com os nossos parâmetros que a gente tem crença, e aí o que conduz ao caminho da assertividade e a única certeza de que teremos solução ao desafio que está emergindo no momento. Dando continuidade, quando o consciente se torna raciocínio lógico, temos racional, o individual e coletivo, e quando o consciente se torna pensamento lógico, temos um pensamento individual ou coletivo. Então, olha bem, raciocínio lógico é o racional, individual e coletivo. Pensamento lógico é individual ou coletivo. Tanto é que a gente tem, o inconsciente de Jung, que a gente vai dar uma pincelada aqui mais na frente. E o estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio assertivo do equivocado, para a visão psicoterapêutica. E em outros eventos, podemos aplicar o mix entre o raciocínio lógico e o pensamento lógico. Por que a lógica em psicoterapia holística? Por que essa gestão da holística transpessoal? Que é exatamente o que a gente vai trabalhar com relação ao processo da nossa imaginação. Daí, dada a agúcia inata do intelecto, uma pessoa com conhecimento da lógica tem maiores propriedades de empreender o seu profissional, pois raciocina assertivamente sobre as ações dos enfrentamentos na vida. Então, torna-se uma espécie de prática que leva ao aperfeiçoamento e que leva ao desenvolvimento para o autoconhecimento. A lógica tem se evoluído e hoje é conhecida como a ciência das ideias, ou seja, das leis, ou seja, dos pensamentos lógicos, porque se torna, essa lógica, essa ciência, se torna um processo de ciência dos pensamentos lógicos e eles têm que estarem coerentes. Daí, com o pensar e com o agir. Pensar é o CAVI, agir é o CAV. E aí um processo
do pensamento lógico implica em pensamento sobre qualquer processo mental que se produz na psique. O que é a psique? É a alma das pessoas. Princípio espiritual do homem por oposição ao corpo. Qualidades morais, boas ou más. Alma nobre ou abjeta. Nem todo pensamento constitui um objeto de estudo para o lógico. Todo raciocínio é um pensamento, mas nem todo pensamento é um raciocínio. Outro sim, em quase todos os concursos públicos, temos questões que se referem ao raciocínio lógico. Nas provas do Enem, por exemplo, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, temos as questões relativas ao raciocínio lógico. Daí, o que nós temos? Nós voltamos à resiliência, que é esse estado de estabilidade das nossas ações. Como é que nós vamos estabilizar essas ações? Como é que nós vamos flexibilizar através do autoconhecimento? E aí, nesse momento, o que nós temos? Nós temos o seguinte, até a música, né, que o Lulu canta, o Lulu Santos, que é: nada do que foi será, de novo como já foi um dia. Tudo passa, sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, um ir e vir infinito. Por que isso? Nossa energia elétrica, ela é formada por onda senoidal. A onda senoidal é a onda que nós temos como onda natural. Ela mede o quê? Os ápices e os downs. Os ápices e os downs. Então, a onda natural é a onda que nos move, que é a onda senoidal. Daí, o que a gente tem? Nós temos o seguinte, uma energia passando para um grupo ou para outra pessoa. Consequentemente, nós temos aqui, por exemplo, esse corpo, ele vem e transmite energia. Esse último aqui, na extremidade, ele copia essa energia e ambos começam a transmitir para o sistema a energia coerente. Então, vamos ver como é que é. E a onda vai transmitindo, a onda vai propagando, vai vibrando as moléculas destes elementos. E tudo na nossa vida, na nossa Terra, tende à homeostase. Está no estado em que se encontra. Aqui, por exemplo, está no estado 0. Paradinhos. Eu venho e dou uma movimentação através deste corpo. Viu? A mesma coisa acontece aqui, ó. Até todos entrarem na mesma frequência. Olha lá. Onda amortecida. Então, ela toma uma amplitude e depois volta para o estado inicial. Parado. Homeostase. Então, isso aqui é o quê? É um processo de mudança. E dentro do processo de mudança, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Nós temos 4 elementos no processo de mudança. Quando nós nascemos, ou seja, nós completamos o ciclo, 9 meses, e somos lançados para esse mundo de incertezas, o que acontece? Nós nascemos com inconsciente incompetente. Não tem nada gravado ainda no inconsciente. Ou seja, nós não temos competência para sobrevivermos. Se nós não temos competência para sobrevivermos, por quê? Nós temos olhos, mas não temos
a visão desenvolvida, porque o cérebro ainda não está completo. Quando nós nascemos, o cérebro ainda começa a fazer a completude dele. Neste caso, o que acontece? Nós, para sobrevivermos nos 98% de Cavi, a gente tem que aprender. E aí a gente vai buscar o conhecimento. Quando busca o conhecimento, como é que busca o conhecimento? Através dos modelos, através da nossa família, através da escola, através das palestras. E aí era uma relação pessoa a pessoa. Hoje nós estamos pessoa e tecnologia. Consequentemente, a gente começa no consciente competente. O que é o consciente incompetente antes? Incompetente é aquele que está buscando o conhecimento. Ele está tendo a gestão do conhecimento. E aí passa para o consciente competente, que é exercitar esta mudança, esse conhecimento, é exercitar essa gestão. Daí passamos para o inconsciente incompetente, que era o 1, passa por 4 como competente. Inconsciente incompetente. Nós não temos consciência de que vamos aprender. Consciente incompetente. O que é? Buscar o conhecimento. Consciente competente. Exercitar esse conhecimento. E o inconsciente competente é o quê? Exatamente são os insights, são os pensamentos, são os empreendimentos, as ações que a gente faz criativas. E aí, o que acontece? Nós temos que vamos fazer a análise holística, né, depois dessa explicação, que eu escrevi do seguinte: vamos para a análise holística de uma música. Por exemplo, quando ouvimos o refrão, fica soando em nossas cabeças. E fixam, né, essas músicas, elas ficam fixadas como uma cola. Nós a cantamos o dia inteiro. Então, se aprende um refrão de uma música, a gente fica com ele o tempo todo. Aprende outro refrão, fica com ele o tempo todo. Então, isso aí vai armazenando. Consequentemente, a análise crítica é quando temos o ponto de equilíbrio dinâmico entre as relações interpessoais e a intrapessoais. E aí é resultante entre a força centrípeta, a que está potencializada e direcionada para o centro da nossa percepção interior, e a força centrífuga, a que está fora do limite do nosso equilíbrio dinâmico. Está no sentido do limite ultrapassado por evento que nos tira da nossa órbita de compreensão, paciência, tolerância, força interior, fé, força de vontade e persistência, nos levando para o centro do acaso. Mas quando nós somos centrados em nossa trajetória temporal, o nosso Deus sagrado nos protege, mesmo que naquele momento estejamos distraídos. E aí vem a música do epitáfio, né? A música que é epitáfio, que os titãs cantam. O acaso vem para me proteger, mesmo que eu ande distraído. Então, se o acaso vem para me proteger enquanto eu andar distraído, exatamente é isso. O anjo, né? Não é o anjo? É o Deus sagrado. Esse Deus que nós temos interior, que é o mistério da criação. Daí, se a força centrípeta é maior do que a força centrífuga, é bom. Agora, quando a força centrífuga, o próprio nome está falando fuga, é maior do que a nosso interior, aí vem os desastres, que é o que nós estamos vivenciando agora. Essa
guerra viral, essa pandemia, em que nós não estamos sabendo lidar, mas estamos adaptando. Mas assim mesmo ainda tem um processo de alavancagem, nós ainda ficamos ansiosos, tristes e até inibidos, como é o meu caso. Eu estou sentindo falta, né, das nossas reuniões, da holística, que é a primeira que nós fazemos assim, anteriores, nossos apoiadores, da técnica. Eu não tenho técnica, eu estou fazendo essa gravação totalmente sem preparação, mas o carinho é tão grande que eu tenho certeza que nós vamos chegar a um resultado exitoso e com bastante eloquência. Está faltando eloquência, porque vocês me conhecem, sabem como que eu sou, né? Elétrico. E aí, o que acontece? Quando a força centrífuga é maior do que a centrípeta, vem o conflito, acidentes, a nossa força centrípeta não conseguirá vencer no cabo de guerra, batalha entre o nosso interior e o que nos desprende do nosso centro de equilíbrio. Então há uma força mágica que nos protege e nos livra daquela trajetória assintótica, local onde a distância é muito grande vista de uma referência que, ao tender para o infinito, não existirá distância. Temos como exemplo quando observamos as linhas dos trens de ferro, não é? Então elas estão paralelas, quando a gente observa, elas estão convergindo por causa da distância. Então a distância faz a gente perder o quê? O paralelismo, faz a gente perder a nossa direção, e a gente foca num ponto que não é o ponto que a gente escolheu. É o ponto que o outro escolheu, o outro evento, no caso nosso, a pandemia. Então, esse é um processo que nós não vamos entrar no fracasso, com certeza. Daí nós temos o quê? Qual a nossa interação das técnicas holísticas neste processo, a relação pessoas, tecnologias, sobre diferentes óticas. Então aqui eu vou fazer um relato, né, que ele é interessante e que tem uma experiência. Essa experiência desse relato é a seguinte: nós vivemos num mundo da polaridade. Tudo é polar. Direito, esquerdo, mão contra mão, noite, dia, amor, ódio. Então tudo nós temos a polaridade, polo norte, polo sul. Consequentemente, quando a gente faz o seguinte, temos aqui esses dois bonequinhos que eles estão nesse balanço, eles estão em equilíbrio. E a efervescência dos eventos estão aqui embaixo, representados por essas esferas pequenininhas, estão aqui, mas que muitas fazem o estrago, que é o caso dos vírus. E aí o que acontece? Nós temos que nos apoiar, e esse apoio ele vai nos levar para um ponto de equilíbrio dinâmico. Por quê? Se nós entrarmos na força centrífuga, que é a força dessa guerra viral, o que vai acontecer? Um fica preso nesse polo de sofrimento, e o outro não tem força para trazê-lo. Então ele fica suspenso, ele fica vivendo o cavir desse cave. Ou seja, esse aqui está preso a esse evento que leva ao sofrimento. E esse, por empatia, também está sentindo o sofrimento. E aí o que acontece? Nós temos que usar
de forças centrípetas para quê? Para restabelecermos o equilíbrio dinâmico destes corpos que estavam antes em equilíbrio, devido à força centrífuga, eles passam a ficarem desequilibrados. E aí, o que acontece? A projeção dessas diferentes óticas para minimizar o nosso sofrimento quando passamos de uma era para outra, que é a era que nós estamos, né, passando. Então nós viemos lá da interdisciplinar, que era aquela verticalizada, onde você olhava para a autoridade e sim, senhor. E aí era pessoa a pessoa. Depois viemos para a multidisciplinaridade. Já começou uma evolução. Então a gente veio de manufatura, depois indústria, e agora nós estamos na tecnologia, que é a chamada, que começou, né, eu dividi em 2 duodécadas. Na primeira duodécada, da década de 50 a 70, era interdisciplinar. Da de 70 a 90, multidisciplinar. De 90 para 2010, transdisciplinar. E nós estamos transcendendo, que é o transpessoal. Então, por isso que nós estamos nesse trampolim. Nós estamos indo numa direção da transcendência, do transpessoal, do metafísico. E aí, o que eu coloquei? Eu coloquei o seguinte: estamos na era da transdisciplinaridade. Esta era, como eu, integrante da espécie humana, percebo as relações entre os fenômenos naturais e os fenômenos criados, ou seja, forçados pela natureza humana. As observações particulares são aguçadas em todos os sentidos cognitivos: visão, audição, tato, gustação, olfação, e para as observações cognoscitivas através da intuição e percepção da musicalidade racional, o som que vem do nosso interior. A relação pessoa-tecnologia está muito difusa. Eu, como pesquisador, tenho o cuidado e zelo de, quando receber uma informação pela tecnologia, pessoalmente assumir a busca da lógica de tal informação. Construa a tabela verdade da lógica. Se verdadeira, necessita ter base científica e tirada de fontes fidedignas. Se falsa, é descartada, ou seja, vai para o lixo. Daí, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte: pensar mais sentir é o meu CAV. É o meu CAVI, aliás. CAVI, que é o quê? É o que eu penso, o que eu sinto, é imaginário. E o agir é o CAV. CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial. Se eu observo alguma coisa, eu falo ou não falo, eu faço ou não faço, eu interfiro ou não interfiro. E aí, neste momento, eu instituí a gestão holística da transpessoal, através da equação: independência é igual autoconfiança, mais autoestima, mais autoconhecimento. Neste momento, o que eu passo? Eu passo a filtrar as informações más e vou para a parte que é a minha busca da felicidade. As informações são variadas e percorrem a velocidade eletrônica. Consequentemente, temos que filtrá-las. Somente dar destaques para análises às que estão em estado de alerta ou sinalizando algo, para que possamos extrair o ponto de equilíbrio dinâmico dos eventos informados. Para este profissional que acredita no algoritmo comportamental na relação pessoas-tecnologias,
traça um paralelo entre quando chegamos a uma resposta sim ou não. A resposta que mais instiga é quando se depara com não. As pessoas não estão acostumadas a gostarem quando recebem um não, concordam? Por que o não é importante? Porque faz com que ativemos o nosso lado racional do cérebro. Sendo assim, vamos em busca do enfrentamento, que acarreta muitas aventuras. Nessa busca e com esse evento, creio que crescemos muito, tanto pessoal como mentalmente. Vamos então ao fluxograma do algoritmo comportamental. Vamos aprender um algoritmo no português estruturado com a partícula si. Se eu pesquiso no meu cérebro, sou feliz, então eu encontro. É verdade, eu sou feliz. E neste eu sou feliz, enquanto faço a busca da minha felicidade, fazer o que sinto bem, sem prejudicar o meu semelhante, nem colocar em estado de assédio. Para lermos algo que nos interessa, temos as seguintes necessidades: do autoconhecimento e do conhecimento sobre o que está sendo debatido, que é o que nós estamos nos propondo a fazer. Então, qual é o cerne desta nossa proposta? Gestão da holística transpessoal. É chegarmos na equação da independência, que é uma igualdade das parcelas autoconfiança, mais autoestima, mais autoconhecimento. E neste momento, eu quero agradecer vocês com todo esse calor dos elétrons que estão transmitindo através desses vídeos, essas lives, e que nós todos tenhamos um resultado muito feliz, porque cada um de nós nós podemos, e cada um pode fazer o quê? Encontrar a própria felicidade. E só vai encontrar a felicidade no aspecto resiliência, né? Então, a resiliência eu ponho num estado de pressão e depois relaxo. E ele volta a ser como antes. O ser humano tem que voltar melhor. Não ser como antes, mas ser melhor do que antes. Muito obrigado, tudo de bom para vocês e esperamos um breve regresso. Um beijo no coração.